Olá, Oi, nós somos a dupla Rai. e Tech, e estaremos com vocês nas próximas aulas da disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho. Tech, nessa disciplina você vai compreender o trabalho como um elemento constitutivo, E como princípio educativo da formação do homem. destacando as diferentes concepções construídas historicamente acerca do trabalho. Esses são nossos objetivos gerais. Rai, então é a partir disso que vamos nos basear? Professores? E olha só, vocês podem interagir com a gente também. Mandem suas dúvidas pelo chat. E não saiam daí, que daqui a pouquinho a gente volta. Oi, alunos e alunas de todo o estado de Rondônia que estão nos acompanhando agora pelos polos. Oi, professores tutores, bem-vindos à nossa aula de cooperativismo. Eu sou a professora Márcia, vou ficar aqui essas 4 aulas, essas 5 aulas com todos vocês. Não estarei sozinha, estarei com o professor Euliene, que vai me ajudar. Oi, professor. Oi, paz e bem para todas e todos que estão aí conosco. Esta sequência de aulas você irá adorar, é muito bom. A professora Márcia começou a se apresentar, você pode observar aí em sua tela que ela é licenciada em bacharel em Ciências Sociais, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Eu sou filósofo, pedagogo e metodólogo. O conceito, a nossa ementa, em especial, nós vamos trabalhar o conceito clássico de trabalho, como já foi dito aí pela dupla High-Tech, as transformações do trabalho e sua centralidade. A análise das relações entre a educação e o trabalho dentro do sistema capitalista de produção. E os objetivos. O objetivo geral da disciplina é compreender o trabalho como elemento constitutivo da formação do homem, destacando as diferentes concepções construídas historicamente acerca do trabalho, suas características atuais e suas formas educativas. Na teleaula de hoje, o objetivo específico são 3. Fique atento. 1. Conhecer a natureza e o conhecimento e o conceito de trabalho. Entender algumas formas pelas quais o trabalho se apresenta na sociedade. Reconhecer que a ideia de trabalho sofreu modificações no decorrer do tempo. O conteúdo para desenvolvermos este assunto e chegarmos a estes objetivos é o seguinte para a aula de hoje. Conceito clássico de trabalho, ou seja, vai trabalhar o conceito e a natureza do trabalho, algumas formas de apresentação do trabalho na sociedade e alterações do sentido do trabalho no decorrer do tempo. Então, professor, vamos iniciar a nossa aula. Antes de poder entender o que é realmente o trabalho, qual o conceito de trabalho, como o trabalho se transformou no decorrer do tempo, nós vamos primeiro falar de algumas formas de trabalho, porque antes de falar do mundo do trabalho, é preciso que a gente conheça a respeito do trabalho, né? Antes de entrar na casa do João, a gente conhece primeiro o João. Então, vamos lá para o nosso slide.
O trabalho, ele pode ser uma obrigação, ele pode ser uma chatice, ele pode ser uma dura forma de ganhar o nosso pão de cada dia. Ele pode ser, ao contrário, ele pode ser realização pessoal, ele pode ser uma forma das pessoas realizarem os seus sonhos, ele pode ser um jeito, uma forma maravilhosa de fazer todo dia aquilo que se ama. O trabalho, por outro lado, pode ser motivo de doenças físicas para aqueles que estão em situações precárias. Ele pode ser motivo de doenças mentais para aqueles que estão sofrendo assédio moral ou assédio sexual no seu local de trabalho. O trabalho pode ser motivo de tristeza para aqueles que por longos anos estão desempregados e já perderam a esperança. O trabalho qualificado existe. Existe também o trabalho não qualificado. Existem os trabalhos que são reconhecidos, que todo mundo olha e vê, nossa, que cara legal, olha o trabalho dele. Já existem os trabalhos que não são reconhecidos. Existem os trabalhos remunerados e os não remunerados. O trabalho formal e o trabalho informal. O trabalho legal e o trabalho que está fora da lei. O trabalho livre e, infelizmente, existe o trabalho forçado. Existe o trabalho de tempo integral, o trabalho de tempo parcial. Existem aqueles que trabalham na indústria. Ao contrário, existem aqueles que trabalham nos campos, na agricultura, os que trabalham lá no fundo da terra e os que trabalham nos ares. Na nossa época, hoje, na sociedade que nós estamos existindo aqui, todas essas formas de trabalho coexistem. O que quer dizer coexistir? Quer dizer que todas essas formas de trabalho existem ao mesmo tempo. Neste exato momento em que eu estou aqui ministrando essa aula para vocês, existem aeromoças e pilotos voando lá nos ares, existem mineradores trabalhando lá no chão, existem petroleiros retirando petróleo do fundo do mar, existe toda uma equipe aqui que está trabalhando aí atrás das câmeras, existem os professores tutores que estão aí com vocês, todos nós estamos realizando um trabalho, todos nós temos uma finalidade nessa sociedade, todos nós somos pessoas diferentes, executando trabalhos diferentes e todos estamos trabalhando. O que é então trabalho? Olha lá no slide. Trabalho é a forma do homem intervir no mundo, buscar tudo o que necessita e construir-se a si mesmo. Todas as coisas que existem são frutos do trabalho humano. Volta aqui para mim. O que quero dizer com isso, gente? Trabalho é a forma com que nós, seres humanos, biologicamente constituídos, o realizamos no mundo físico para poder realizar as nossas necessidades. Porque nós não temos nada pronto, nós não encontramos muitas coisas prontas na natureza. Tudo o que existe na nossa sociedade, na nossa civilização, foi resultado da ação do homem. Então, lá na Idade da Pedra, quando a gente estava construindo um martelinho de pedra, ali a gente estava realizando trabalho. Nós estávamos construindo ferramentas, e essas ferramentas estavam construindo o meio em que a gente ia viver. E esse meio nos transformou. Então, é nesse sentido que o trabalho, ele é a forma do homem intervir no mundo. Porque se o homem não intervisse no mundo, a gente ainda ia estar lá dentro da caverna. E não é isso que acontece. E todas as coisas que existem, elas são fruto do trabalho. Por quê? Porque não está nada pronto. Todas as coisas nós realizamos com intencionalidade. Todas as coisas que existem foram fruto de algo que nós já fizemos. Vamos lá então para o slide. O trabalho é dispêndio de energia humana para realizar uma atividade coordenada, mediante o uso da força física, mecânica ou intelectual para cumprir um fim,
produzir e realizar coisas. Atenção que isso aqui, ó, é importante. Esse aqui é o conceito de trabalho. É o dispêndio de energia humana para realizar uma atividade coordenada, mediante o uso da força física, mecânica ou intelectual para cumprir um fim. Produzir coisas, realizar coisas. Volta aqui para mim. Então, por meio dessa atividade, que pode ser qualquer atividade, essa atividade que nós realizamos com a intenção de produzir bens que vão suprir a nossa necessidade, tanto a nossa necessidade biológica, de alimentação, de moradia, de reprodução, como as nossas necessidades sociais, de comprar um relógio novo, de comprar um tênis na moda, de contribuir com alguma causa social. Todas essas necessidades, elas são supridas por meio das atividades que nós realizamos. E todas essas atividades são trabalho. Por isso que eu falei lá no começo da aula, o formal, o informal, remunerado, não remunerado, ilegal, legal, todas essas atividades são trabalho. E aí, o trabalho ele é feito com a finalidade. Vamos voltar lá para o slide. A finalidade é produzir bens e serviços necessários para a reprodução da vida e de outras necessidades criadas pelo homem. Ou seja, o trabalho ele não é feito a esmo, ele é feito com uma finalidade. E aí vamos voltar lá que o trabalho ele é uma relação social, ou seja, sua importância e remuneração, a sua importância, a sua remuneração, aqueles que podem e aqueles que não podem realizar algum trabalho são questões socialmente definidas. Volta aqui para mim. Isso quer dizer que o trabalho ele não tem um valor em si, ele tem um valor que a sociedade dá para ele. Houve um tempo em que eu não poderia estar aqui, realizando esse trabalho de professora. Por quê? Porque a atividade intelectual, de conhecimento, de pensamento, só era reservada aos homens. Às mulheres cabia o cuidado do lar, o cuidado das crianças. Então, essa atividade de professora, há alguns 50 anos atrás, ela não podia estar sendo realizada por mim. Por quê? Porque a sociedade que existia 50 anos atrás não me permitiria realizar essa atividade. Então, aí vocês podem perceber como é uma relação. A forma como os seres humanos se relacionam uns com os outros vão construir a sociedade, vão construir as formas de trabalho, vão construir a legislação que vai reger as formas de trabalho. Então, tudo isso está conectado. Vamos voltar aqui para o slide. O trabalho é também uma forma de reconhecimento social, ou seja, ele confere uma identidade ao trabalhador. A pessoa é socialmente identificada e se auto-identifica com a sua profissão. Vamos lá para um exemplo. Professor Liene? Características do trabalho. Ora, olá, jovem senhora. Quem é você? Oi, eu sou professora. Veja, a pessoa pode ser legal, pode ser inteligente, gostar de arroz, ter 20 anos, nunca ter dançado e várias outras coisas. Mas quando perguntamos sobre quem somos, tendemos a responder o que fazemos. Eu sou professor, assim como a professora Márcia acabou de responder. Obrigada, professor. O senhor tem algum comentário a mais para fazer com relação à forma como o trabalho ele acaba conferindo uma identidade para a gente? Veja, se nós ficarmos atentos, nós somos o que fazemos. Nós somos o que pensamos, mas somos especialmente aquilo que fazemos. Se é perguntado para o seu pai que é agricultor, ele vai falar, eu sou agricultor. Ou na sua mãe, ela vai dizer, eu sou dona de casa. Ou se pergunta para você, eu sou estudante. Veja, nós somos o que fazemos.
independente se o trabalho você está recebendo, se é o trabalho, você não está recebendo nenhum valor financeiro direto, mas é por prazer, para atender suas necessidades, toda esta ação você acaba se identificando, se realizando. Como a professora disse anteriormente, pelo trabalho, a pessoa ela vai transformar a realidade, transformar a si mesma, ela vai se realizar. Por isso, nós somos o que nós fazemos. Você é o que você faz. Tem um nome que se fala assim, homo faber, ou seja, homem que faz. Obrigada, professor, pela sua explanação. Muito obrigada, professor Eliane, sempre contribuindo muito com as suas reflexões filosóficas. E é exatamente isso, gente. Quanto mais a gente realiza uma forma de trabalho, mais a gente se identifica com aquela forma de trabalho e mais as outras pessoas nos identificam com aquela forma de trabalho. Eu não sou professora o tempo todo, mas se eu for ao mercado, os alunos me reconhecem como professora. Não como mãe, não como Márcia, não como uma série de outras atividades e interesses que eu tenho. Eu acabo sendo vista pela profissão que eu exerço. E assim acontece com muitas outras pessoas, não só os professores. Vamos lá para o nosso outro slide. Em tudo há trabalho. Pela manhã, hoje, quando você acordou, foi tomar o seu café com leite, geralmente com pão, porque muita gente come pão. No pão, no exemplo do pão, há muito trabalho. Para que exista o pão, foi preciso que alguém arasse a terra, plantasse o trigo, colhesse o trigo, colocasse o trigo na máquina do trigo, fizesse a farinha de trigo, levasse até a padaria para fazer o pão. Todo esse processo ocorreu com cada um dos ingredientes. Volta aqui para mim. Veja só que hoje de manhã, tudo que você consumiu tinha trabalho. Não só a sua cama, que foi feita por alguém, mas também a sua alimentação. No seu cafezinho com leite, o seu pãozinho, tem toda essa cadeia de trabalho que foi realizada para você pela manhã partir o pão e passar a manteiga. Tudo isso, todos esses processos de plantar, de colher, de produzir, de transportar de um lugar para o outro, de juntar todos esses ingredientes, produzir um produto diferente de todos os ingredientes que você reuniu, tudo isso tem trabalho embutido. Para fazer esse computador, tem trabalho de muitas pessoas, em muitos locais diferentes, com muitas especialidades diferentes. Agora, eu tenho certeza, quando vocês olharem um objeto, vocês vão poder perceber que ali tem muito trabalho investido, trabalho de muita gente, porque tudo na nossa sociedade está relacionado ao trabalho. Vamos passar aqui. As formas de trabalho. O trabalho ele pode ser material, quando ocorre uma transformação física e o bem que resulta do trabalho pode ser claramente identificado, como o nosso pão. O trabalho imaterial, quando os processos realizados não são claramente evidenciados. Ao final do processo, é possível perceber, mas não tocar ou contar o resultado do trabalho. Por exemplo, uma aula sobre trabalho. Volta aqui para mim. Então, no processo de construção, de fabricação de alguma coisa física que eu posso tocar, como, por exemplo, o pão, como, por exemplo, uma casa, como, por exemplo, este computador, como, por exemplo, esta pulseira, tudo isso é resultado de trabalho de muitas pessoas e é um tipo de resultado que você pode pegar, que você pode contar. Foram fabricados 2 computadores, foram fabricados 5 relógios. Esse é um produto material. O trabalho que foi realizado produziu algo que eu posso contar, que eu posso quantificar. Já o trabalho imaterial, como por exemplo essa aula, não é possível quantificar, não é possível tocar. Essa aula, ela só existe no momento em que nós estamos aqui. Quando acabar o tempo, fechar a porta, essa aula, ela não vai mais existir dessa forma. Cada aluno vai perceber essa aula de uma forma diferenciada.
Cada pessoa vai ter uma aula de acordo com aquilo que ela aprendeu. E eu não vou ficar aqui falando eternamente. Acabou esse momento, acabou a aula, porque a aula ela é imaterial. Eu não posso contar. Eu posso medir o tempo de duração dessa aula, mas eu não posso contar. Professor, o senhor pode dar mais um exemplo de produto imaterial do trabalho? Ah, muito obrigado. Vou adorar falar sobre isso. Eu vou dar para vocês um exemplo do que um filósofo faz. Fique olhando. Viu? Filósofo pensa. Então, essa é uma produção imaterial. Pensar dá trabalho. Você, quando está em casa, está solucionando um problema de matemática. Quando você está solucionando um problema religioso. Quando você está solucionando um problema, tentando entender uma regra de português, memorizando aquilo. Então, veja, você está trabalhando. É muito triste quando chegam para os adolescentes e perguntam para eles: ei, o que você faz? Aí ele fala: nada. Nada não. Você faz muita coisa. Você está trabalhando. Estudar é trabalhar. Tá ok? Inclusive, a palavra estudar, ela implica exatamente isso. Ela implica a pessoa ser atenta, cuidadosa, zelosa. Ok? É isso aí, professora. Obrigada, professor. É exatamente isso. O trabalho intelectual, ele é uma forma de trabalho imaterial. O trabalho religioso, muito bem explicado, professor Eliane. Obrigada. Vamos lá para o nosso próximo slide. As formas de trabalho. Trabalho pode ser remunerado, aí sim, hein, gente? Quando aquele que exerce uma atividade tem em vista fins econômicos. É o trabalho considerado o trabalho normal. A pessoa executa atividades e ela recebe por isso. Ok. O trabalho não remunerado é quando executamos uma atividade para nós mesmos, como o trabalho doméstico e o trabalho voluntário. São atividades pelas quais não recebemos valores monetários em troca. Então, vamos lá, gente. Volta aqui para mim. A maioria dos trabalhos que as pessoas consideram um trabalho é o trabalho que você recebe valores em troca. Então, eu sou professora e o meu trabalho é vir aqui ministrar essa aula. Depois eu recebo por isso. As pessoas têm em mente que trabalho é somente aquilo que tem um retorno financeiro. Esse é trabalho, sim, mas é uma das muitas formas de trabalho que existem. Porque o trabalho remunerado, você vai trocar o seu trabalho pelo dinheiro. Geralmente é assim que ocorre. Já o trabalho não remunerado, ele é um trabalho que ele é executado. Nós não recebemos por isso, mas não quer dizer que é um trabalho fácil, não quer dizer que é um trabalho que não tem retorno. É um trabalho que importa sim, mas importa para aquele que realiza. Então, o trabalho doméstico, que algumas mulheres realizam em casa, é um exemplo de trabalho não remunerado. Só é remunerado se eu contratar, assinar a carteira de uma profissional que faz isso. Mas quando eu mesma lavo a minha própria louça, cuido da minha própria roupa, quando você, no caso, se é homem e faz um pequeno conserto na sua casa, arruma a casinha do cachorro, dá um banho no cachorro, dá uma lavada na área, isso é um trabalho que você executou, que você não vai receber, mas que foi útil para você. É um exemplo de trabalho não remunerado. Se você trabalha na sua igreja, se você trabalha na sua associação, você não recebe nada por isso. Não quer dizer que esse trabalho é fácil, não quer dizer que esse trabalho não é importante. Ele é um trabalho, ele apenas é não remunerado. Vamos ver aqui de novo a natureza do trabalho. Pelo que aprendemos até agora, percebemos que não há como fugir ao trabalho. Onde estivermos, lá estará o trabalho. Realizar trabalho é uma característica da humanidade. Então, volta aqui para mim. Como eu já tinha falado anteriormente, o trabalho é a forma
como nós, seres humanos, intervimos na realidade física para poder realizar as nossas necessidades, tanto necessidades biológicas como necessidades sociais. Então, como não existe na natureza nada pronto, é da nossa natureza humana realizar trabalho. É nosso, é nato. Não tem como nós exercermos a nossa humanidade, o diferencial que é desse animal que nós somos, os seres humanos, o Homo sapiens, que é realizar trabalho, é intervir, é tentar viver melhor. Morava numa caverna, mas eu vou aqui construir uma esteira para não dormir no chão. Eu vou controlar o fogo, para não precisar ficar procurando toda vez que cai um raio. Então, todas essas atividades que nós executamos desde muitos anos, foi trabalho. E o que nós temos hoje é trabalho acumulado. Hoje, eu não preciso mais inventar o fogo, produzir fogo a partir de 2 pedras. Por quê? Porque muito já foi feito esse respeito, muito já foi produzido esse respeito. Então, quando eu acendo o isqueiro, todo o trabalho que foi realizado durante todos esses muitos anos, desde a idade da pedra até o momento que eu acendo o isqueiro, está ali acumulado, está ali guardado. Professor, o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre a humanidade, já que o senhor é um filósofo? Olha, você, fique atento, lembra as aulas de história que você teve? O professor falou sobre a pré-história. Então, há muito tempo atrás, na África, ainda no Homo ergaster, as pessoas, elas estavam tentando sobreviver e, olha, sobreviviam assim os 18 anos, já era pessoa idosa, 18 anos, era difícil chegar aos 18 anos. E para sobreviver, eles saíam coletando. Veja, ao coletar, utilizavam a mão como um instrumento para pegar aquilo que a natureza estava produzindo. Eles estavam trabalhando, eles estavam transformando a natureza em algo para se alimentar e sobreviviam coletivamente. Mas eles eram perseguidos pelo tigre dente de sabre. O tigre devorava todos os animais, inclusive o ser humano. Mas aí o ser humano, de alguma maneira, conseguiu lascar uma pedra lascada, né? Lascar um pedaço de osso, lascas de osso. E aí isso ele utilizou, então, para rasgar a carne. E aí o ser humano começou a rivalizar com o tigre dente de sabre. Veja, ele foi transformando a realidade, utilizando para isso o seu trabalho intelectual, e de uma ideia ele transformou em prática e assim ele foi sobrevivendo. E por isso que hoje nós existimos, nós vivemos. Depois de se transformar, depois de fazer essa transformação, lembra? O professor de história explicou, houve a transição para a pedra polida. E aí o ser humano já não era mais nômade, sociedade coletora, mas era uma sociedade de agricultores, passaram a ser sedentários. Eles cultivavam a terra, cuidavam dos animais e aí moravam em um mesmo ambiente, começaram a formar famílias. Note que ele transformou a realidade e transformou a si mesmo, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Então, pelo trabalho, nós nos realizamos, nós nos desenvolvemos. Não é possível pensar eu, você, teu pai, qualquer pessoa, sem o trabalho. Inclusive, você que é religioso, você pode lembrar que tem uma passagem aí no livro sagrado do cristianismo, dizendo que cada um que viva do seu trabalho. Se não trabalha, não come. De tão importante que é o trabalho para nós. É especificado, inclusive, nas próprias religiões. Obrigada, professor. Então, gente, é isso. Não tem na nossa sociedade como nós fugirmos ao trabalho, porque a todo momento nós, individualmente, estamos realizando o trabalho, seja remunerado, seja não remunerado. E todos os equipamentos que nós usamos
tem trabalho embutido. Se nós não realizamos pessoalmente, individualmente esse trabalho está embutido nos produtos que nós usamos. Lembrem lá da cadeia que eu falei para vocês. E essa realização de trabalho é uma característica humana. Todos nós realizamos algum tipo de trabalho, não só o remunerado, lembrem disso. Vamos voltar lá para o slide. O trabalho sofreu modificações no decorrer do tempo. Por isso, trabalho é uma categoria sociológica muito importante. Os sociólogos, as pessoas que estudam a sociedade, perceberam que por meio do estudo do trabalho, é possível compreender a sociedade e os homens, sendo o trabalho uma relação social. Isso quer dizer que ele se modifica de acordo com as diferentes sociedades e no decorrer do tempo. Então, gente, no exemplo do professor Euliene, quando ele fala que existia a pedra lascada, a pedra polida e que isso foi se transformando, ele está falando o quê? Que o trabalho, ele não é sempre a mesma coisa. No decorrer do tempo, existiram funções que se modificaram. Então, se antigamente existia, lá na Europa, um limpador de lareira, se não tem mais lareira, porque nós construímos agora, nós, humanidade, construímos casas sem lareira, essa função ela se extingue. Por quê? Porque a sociedade se transforma no decorrer do tempo. E ela se transforma mediante novas formas de realizar e de compreender a ideia de trabalho. Por que que os sociólogos? Os sociólogos são os profissionais que tentam compreender as sociedades, que tentam explicar as sociedades. Por que que eles dizem que trabalho é uma categoria importante? Porque se nós isolarmos todos os aspectos da sociedade e observarmos apenas a forma como os seres humanos trabalham, nós podemos falar de toda a sociedade, porque o trabalho ele é um elemento central na produção da sociedade, porque trabalho é pensar, trabalho é realizar, trabalho é comprar, trabalho é assistir uma aula, trabalho é ministrar essa aula. Então, nós estamos envoltos em trabalho. E, sendo o trabalho a forma como os homens fazem determinada coisa, o trabalho se modifica, porque nós evoluímos e as formas como nós trabalhamos, nós lidamos com os aspectos da sociedade também se transformam. Vamos lá. Os homens da caverna viviam livremente, coletando os alimentos, caçando e em outras atividades. Nenhum deles pensava, já deu 3 horas, tenho que ir para o ponto de ônibus. Hoje, a maioria das pessoas cronometra o tempo e colhe os seus alimentos no supermercado. Então, esse, gente, é um exemplo de como se transformou a ideia de trabalho, né? Hoje, nós precisamos controlar o nosso tempo. Hoje, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, porque a nossa sociedade exige que assim seja. Lá na Idade da Pedra, não tinha relógio. Nossa, meu Deus, estou atrasado. Por quê? Porque era uma outra forma de viver, era uma outra forma de perceber a realidade. Daqui 50 anos, talvez muitas coisas que nós fazemos hoje não será mais possível de existir, porque a sociedade terá se transformado. Nós vamos agora ver algumas formas como a sociedade se transformou e, com essa transformação, alterou a ideia que essas sociedades tinham de trabalho. Vamos voltar aqui no slide. Na Idade Antiga, que é um período histórico, o trabalho era mal visto, estava associado ao cansaço, à penalização, era uma atividade indigna, reservada à condição dos escravos. Já na Idade Média, ele estava associado ao castigo, e foi somente na Idade Moderna que seu significado começou a se modificar. Hoje, o trabalho tem a multiplicidade de sentidos que vimos no início da aula. Então, gente, antigamente,
Lá na Idade Antiga, o período histórico da Idade Antiga, o trabalho era reservado às pessoas mal vistas socialmente. O que você faz? Uma pessoa importante diria: eu cuido dos assuntos da polis, eu cuido dos assuntos filosóficos, dos assuntos políticos, não cuidava dessas miudezas físicas. Isso era uma atividade indigna. O trabalho era reservado aos escravos, era reservado às pessoas pobres. As pessoas de status não trabalhavam. Na nossa sociedade atual, se a gente fizer essa pergunta e a pessoa falar: não, eu não faço nada, porque trabalho é uma atividade indigna, essa pessoa vai ser chamada de preguiçosa. Por quê? Porque houve essa mudança na ideia de trabalho. Lá na Idade Média, o trabalho ele era visto como uma maldição. Por quê? Porque trabalhava aquele que tinha fugido do paraíso. No paraíso, ninguém trabalhava. Então, as pessoas faziam essa associação. Hoje, não. Hoje, o trabalho, como nós vimos no início da aula, pode ser muitas coisas. Uma forma de realizar sonhos, pode ser uma forma de ser oprimido, se a pessoa não gosta do trabalho que ela realiza. Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade que dá valor ao trabalho e que o trabalho ele tem múltiplos sentidos. Vamos aqui fazer um resuminho da nossa aula de hoje. Professor, o senhor pode me ajudar? Ah, sim, vamos lá. Vimos que, na aula de hoje, que o trabalho é um paradoxo e pode existir de várias maneiras. Paradoxo são várias coisas existindo ao mesmo tempo. Então, existem várias maneiras de se trabalhar. Vimos também que é uma forma de identificação do indivíduo frente à sociedade. Vimos que o trabalho existe na forma material e imaterial. Então, gente, olha só, o fato do trabalho ser um paradoxo é aquilo que eu já havia explicado. Acabei de falar, o trabalho ele existe de muitas maneiras diferentes. Muitos indivíduos realizam atividades distintas e hoje muitas pessoas podem realizar várias atividades. Muitas pessoas assim, porque antigamente existiam trabalhos, por exemplo, que só os homens podiam realizar. Existiam trabalhos que só as pessoas ricas poderiam realizar. Hoje não, hoje já existe essa flexibilização, que as pessoas podem ter essa mobilidade. Não é preciso nenhum determinado status para que a pessoa possa realizar algum trabalho. O trabalho pode ser realizado por muitas pessoas e de várias maneiras. E aí, a questão da identificação. A pessoa, ela se associa com aquela identidade que aquela profissão confere. Então, você é bom de cálculo, as pessoas já direcionam. Vai ser professor de matemática, vai ser engenheiro, você já faz associações profissionais com as aptidões das pessoas, com a qualidade que aquela pessoa tem ou que aquela pessoa não tem. Você vai dando uma identidade para aquela pessoa. E o trabalho material e o trabalho imaterial. O trabalho material, quando o resultado da atividade produz algo que a gente pode pegar, que a gente pode contar, um objeto material. Imaterial, que após realizado aquele trabalho, você não consegue contar, você não consegue medir, não é palpável. O trabalho foi realizado, você sentiu aquele benefício, mas você não consegue tocar. Trabalho imaterial, trabalho intelectual, trabalho religioso, né? E nós aprendemos também que trabalho é o resultado da aplicação humana sobre a natureza e tem a intenção de produzir bens materiais e imateriais para a satisfação das nossas necessidades biológicas ou sociais. Então, gente, ele é também
uma relação social e que ele se transforma no decorrer da evolução do homem e das sociedades que adquiriu vários sentidos. Então, o trabalho é essa multiplicidade, essas tão diferentes formas de atividades que nós, seres humanos, realizamos sobre o mundo físico. Para quê que nós realizamos essas atividades? Para transformar essa realidade que existe e nos beneficiar com isso, produzir os bens que nós precisamos para a nossa vida física, biológica e também para as nossas necessidades sociais. Nós também aprendemos que trabalho ele evolui no decorrer do tempo, que há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, existiam atividades que desapareceram e que existiam trabalhos que aquela sociedade requeria a existência de um profissional e que hoje já não existe mais, porque o trabalho ele é fruto de uma relação social, ele é resultado, né? Ele é fruto da forma como os homens, nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros. Então, se essa relação muda a ideia de trabalho, mas isso pode acontecer também no inverso. Se a gente descobre uma nova forma de trabalhar, a gente também muda as nossas relações sociais. Antes de inventarem o carro, a gente precisava de uma carroça, um cavalo, um cocheiro, para poder nos deslocar a grandes distâncias. Então, eram formas de trabalho que existiam. Hoje, que existe o carro, aquelas formas de trabalho foram caindo em desuso. Então, uma forma diferente de fazer alguma coisa, que certamente foi resultado de trabalho, modificou as relações sociais que nós temos e, assim, cada vez mais nos transformando, porque a sociedade ela não é estática. Professor, o senhor quer fazer algum comentário? Para o trabalho, nós precisamos, então, veja, pelo que a professora estava falando, de 2 elementos. Os instrumentos para trabalhar. Carro, como ela disse, algum instrumento que já caiu de moda, já não usa mais, máquina de datilografar. Eu gostaria de saber aí se o professor Gleison, a professora Marisete, ou a professora Fanil, a Leuda, ou o professor Leonardo, fizeram o curso de datilografia. Da nossa época, nós fizemos um curso de datilografia para trabalhar. A maioria de vocês aí, você, estudante que está aí, provavelmente não fez datilografia e digita até mais rápido do que nós no celular. Veja, mudou o instrumento de trabalho, mudou também a forma como nós trabalhamos. Você não precisa mais chegar em casa, pegar uma máquina de datilografar para ficar escrevendo. Você pode ir andando mesmo, você vai escrevendo, viu? Mudou o instrumento, como disse a professora, mudou a forma de trabalhar. E, ao mesmo tempo, um outro elemento, a professora destacava muito bem, é a questão das relações sociais. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa, correto? Olha, vamos trabalhar. Então, quem é que vai carregar? Vamos fazer uma casa. Quem é que vai carregar o tijolo? Quem é que vai fazer a massa? Quem é que vai? Então, são várias funções. Então, tem a distribuição das tarefas, que é a relação de trabalho, a relação social para juntos produzirmos algo. Divisão de tarefas. Então, esses 2 elementos são muito importantes para compreendermos as características do trabalho, como disse a professora. Ok? Obrigada, professor. Então, gente, por tudo isso que foi explicado até aqui, é que nós dizemos que em tudo há trabalho. Por quê? Porque não existe nenhuma atividade humana que esteja isenta da realização de trabalho, que esteja isenta da nossa atividade humana, senão ela perde a sua característica de ser uma atividade humana, né? O trabalho
esse potencial que nós temos de realização, tanto intelectual como material. As formas como o trabalho evoluiu no decorrer do tempo, nós começamos a ver hoje, mas nós vamos aprofundar na próxima aula. Os momentos, os modos de produzir que nós desenvolvemos na sociedade. Essa aula foi realmente para apresentar o conceito de trabalho. Professor? Então, queridos, na situação de trabalhar, a professora destacava que antigamente tinha uma ideia negativa do trabalho. Eu quero saber quem daí assistiu ou viu algum trailer daquele filme dos macacos. Você lembra aí? O filme do macaco lá, O Planeta dos Macacos, isso mesmo. O último que está sendo lançado é A Guerra, Planeta dos Macacos, : A Guerra. Lá, durante o filme, aparece os macacos que estão sendo mortos. Eles não estão numa cruz, eles estão assim, em uma forma de um X, tem um X assim, e bem no meio do X um outro pedaço de pau. Isso era chamado de tripalho. Tripalho é a palavra que deu origem à palavra trabalho. Que isto era, então, o que aparece no filme, um instrumento de tortura para matar as pessoas. Era essa a ideia negativa que se tinha do trabalho. Algo muito ruim. E agora não. Pelo trabalho, nós conseguimos realizar os nossos sonhos. Há quem ainda transforme o trabalho em tortura quando escraviza a pessoa. Tem isso ainda na nossa realidade. Mas, de maneira geral, todos nós estamos compreendendo, as pessoas estão olhando que não dá para viver, não dá para sobreviver sem trabalhar, sem transformar a realidade, sem transformar a natureza e, ao mesmo tempo, indo nos transformando. Obrigada, professor. Alunos, professores dos polos de todo o estado, essa foi a nossa primeira aula de cooperativismo. Nós tentamos aqui, eu e o professor Eliane, introduzir o conceito de trabalho. Nós vamos aprofundar as diferenças do trabalho, as formas de trabalho, quem pode realizar o trabalho, as funções do trabalho nas próximas aulas. Muito obrigado por estarem até aqui. Tem atividade para vocês, nós vamos voltar daqui a pouco para responder. Professor? Vamos responder essa atividade. A professora, em especial, ela preparou essa atividade pensando num dos trabalhos muito importantes, que mexem muito com a nossa prática, que é a capacidade de pensar. Ela fez apenas aí 3 perguntinhas, não é nem pergunta, são questões. Diferente, pergunta é algo normalmente muito fechado, a questão é mais aberta. Então ela fez 3 questões para que você possa expressar o seu pensamento sobre o trabalho. Responda, se for necessário, troque ideias com o seu colega do lado, mas antes de trocar ideia com o seu colega do lado, faça a sua anotação. Você vai ter aí muito tempo. Rapidamente você vai responder essas 3 questões. Rapidamente você responde, então responde. E ao invés de ficar zanzando de um lado para o outro, você pega e vai comparar de 2 em 2. Aí, olha, veja qual é a resposta do outro. O que o outro respondeu? Está igual, está diferente? Os dois. De 2 em 2 aí, troquem ideias, veja como é que tá, compara a resposta um do outro, ok? E aí depois nós vamos refletir juntos aqui as questões. Tá bom, professor. Olá, gente, alunos, alunas, professores dos polos. Vamos agora para a resolução da atividade. Eu quero saber se vocês entenderam tudo que eu falei, tudo que o professor Eliane falou. Nós estamos tendo um probleminha aí climático. Professor Eliane, como é que estão aí as dúvidas, os questionamentos? Olha,
Aqui ainda não apareceu nenhuma resposta para nós. Acredito que seja o problema, alguma coisa aí com a chuva, com o tempo, as mensagens que vocês estão colocando aí, que você deu aí, a resposta que você deu aí para o seu professor, ele deve ter postado e colocado, mas deve ter ido para o céu e ficado para o céu, que ainda não desceu aqui no nosso computador. Então, vamos tentar novamente postar as respostas para que nós possamos ir interagindo, eu, você, a professora, o professor aí, e refletindo sobre isto, sobre as 3 questões que vocês já responderam e já trocaram ideias. Nós queremos saber o que saiu de bom aí com vocês. Queremos sugar, também queremos apreciar, saborear as reflexões que vocês fizeram aí em dupla ou individual, ok? Vai lá, posta aí novamente, porque estamos com essa dificuldade na transmissão. Então, né, gente, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá ler a atividade. Com base na aula que acabaram de assistir, respondam as seguintes questões. Questão número 1. O que você entendeu por trabalho? Passei a aula toda falando de trabalho, todo mundo falou de trabalho. O que você entendeu? Questão número 2. Justifique, explicar, justificar. Por que nós dizemos que há trabalho em tudo? É para justificar, é para explicar porque há trabalho em tudo. Questão 3. Por que dizemos que o trabalho é uma relação social? Por quê? Só dentro do tema da nossa aula, tudo muito simples, tudo muito fácil. Tenho certeza que vocês responderam de boa na lagoa. Professor Oliene, o senhor, que assim como os alunos, como os professores no Polo, assistiram essa aula, o que o senhor tem para me dizer com relação ao trabalho? Olha, veio aqui a resposta, estou aqui encantado com a resposta lá de Rolim de Moura, que foi postada aqui pela professora Marisete, lá da escola JK. Uma resposta é essa, professora. Trabalho, olha aí, trabalho é uma necessidade do ser humano para a sua própria sobrevivência. E tem mais gente postando aqui, calma aí. Capta essa ideia, hein, que ela acabou de transmitir aqui para nós. Tem uma outra. Trabalho é a forma... Quem respondeu essa daqui foi lá da Escola Irmã Dorothy de Ji-Paraná. Eu vim de Ji-Paraná, morei em Ji-Paraná lá. Então, na Escola Irmã Dorothy, tem a seguinte resposta da professora, a professora Fanny Félix postou aqui para nós. É a forma do homem intervir no mundo, buscar tudo o que necessita e construir-se a si mesmo. E ainda tem mais uma, professora. Tem aqui ainda lá Irmã Dorothy, lá a professora Fanny completou. Então, repetindo a resposta, ela completou aqui. É a forma do homem intervir no mundo, buscar tudo o que necessita e construir-se a si mesmo como homem. Ok? Aí, neste momento, eu não estava olhando direto nos teus olhos, porque eu estava lendo aqui o que estava no chat. E são 2 respostas riquíssimas, né, professora? São sim, professor Oliene. O senhor, particularmente, que assistiu uma aula, o senhor tem alguma coisa a falar sobre o trabalho, que o senhor entendeu do trabalho? Ah, sim. Antes de falar a minha opinião, obrigado por interrogar, essa última contribuição foi da aluna Laiane. Parabéns aí, Laiane, de Ji-Paraná, da Escola Irmã Dorothy. Parabéns aí, adoramos a resposta. Gostaria de saber até qual foi a resposta, de quem é que deu a resposta anterior, também a da Laiane, lá da escola do JK, de Rolim de Moura. Quem é que deu aquela resposta, que também é muito boa. Parabéns. Opa, tem uma outra resposta aqui.
lá da Escola Boa Esperança, Alta Floresta, o aluno Eveni. O trabalho pode ser uma ação e também pode ser um meio de realizar sonhos. Ele gravou isso, colocou, marcou, muito bem, parabéns aí por essa participação. Tem uma outra aqui lá do professor Justino Ferreira de Souza. Ele postou aqui que uma das respostas foi essa: trabalho é a forma do homem intervir no mundo, buscar tudo o que necessita, construir a si mesmo, ou seja, em tudo que fazemos, existe trabalho. Parabéns, muito bem. Aqui tem a professora Elizabeth, lá da Escola Maria Rosa, de Espigão do Oeste. Ela está precisando aqui, está dando umas olhadas aqui em outras respostas que os colegas deram aí no WhatsApp. Já vai dar uma resposta aqui para nós. E aí, de tudo isso que os três estavam falando, as três respostas que apareceram, nós podemos entender que o trabalho é fundamental. Ele é essencial ao ser humano. E existe algo fundamental? Sim, existe algo fundamental. O trabalho é fundamental ao ser humano. Eu quero que você entenda o que é fundamental. O trabalho é o mais importante no ser humano, basicamente. Eu quero que você entenda o que é mais importante, que existe o mais importante. Existe muita coisa importante no ser humano. Existe muita coisa, mas o trabalho é o mais importante. Preste atenção no que estou falando, porque se você vai a um churrasco no fim de semana, imagina, foi no churrasco no fim de semana, e aí chegou na segunda-feira, foi falar para os colegas que foi ao churrasco. Mas se nesse churrasco, vamos supor que tivesse aí, tivesse vinagrete, tivesse uma macaxeira, tivesse um suco muito gostoso, tivesse farofa, mas não tivesse carne. Você pode dizer que foi a um churrasco? Não. Você pode dizer que foi a um almoço, foi a um jantar, mas churrasco não. Agora, se você diz que foi a um churrasco, e nesse churrasco não tinha nada disso que eu falei, mas tinha carne, você pode dizer que foi a um churrasco. Veja, no churrasco, o mais importante é a carne. As outras coisas são importantes, deixa o churrasco mais alegre, mais gostoso, mas o mais importante é a carne. Assim também, no ser humano, pelo que nós vimos nas respostas, vocês compreenderam que o trabalho é o elemento mais importante na vida do ser humano. Ele é essencial na vida do ser humano, ele é fundamental na vida do ser humano. Várias outras coisas enriquecem o trabalho, mas trabalhar é essencial para o ser humano se realizar como ser humano. Né, professora? É isso mesmo, professor Eliene. Obrigada, Laiane, obrigada, Escola JK, todo mundo que está aí nos polos. Eu gostei da participação de vocês. Eu tinha até estruturado a resposta, de várias respostas possíveis que vocês podiam dar, mas vocês deram respostas realmente completas, porque vocês podiam dizer, o trabalho, ele é uma atividade. O trabalho serve para o homem fazer coisas das quais ele precisa. O trabalho se modificou, porque a pergunta é o que você entendeu. E assim vocês foram realmente completos. Trabalho são atividades, características dos homens, são atividades que nós, seres humanos, a humanidade, realizamos no decorrer do tempo de diferentes formas, sempre com a finalidade de nos fazer bem, de realizar nossos sonhos, de viver melhor. Por quê? Porque ser feliz, realizar sonho, viver melhor, comprar uma casa, tudo isso são coisas, são objetos que satisfazem a nossa necessidade biológica e satisfazem a nossa necessidade social. Então, gente,
o objetivo da aula nesse quesito foi cumprido. Obrigada, professor. Aqui tem mais uma resposta. Nós temos aqui uma resposta postada pela professora Leuda, lá da escola Jorge Teixeira, em Ji-Paraná. Aí a resposta é: o trabalho é uma obrigação, realização pessoal e é a forma de investir no mundo. Muito bem. E aí tem o professor Leonardo, lá da escola Henrique Dias de Ariquemes, que ele consegue enxergar uma síntese, uma unidade em todas as respostas e fala para nós aqui que todas as respostas que foram manifestadas, elas possuem um contexto em comum, uma ideia em comum. Isto mesmo, eles estão realmente conseguiram pegar a essência da ideia, né, professora? Exatamente. Gente, que bom que vocês conseguiram, porque o que você entendeu sobre o trabalho, o que era o trabalho, vocês foram direto ao ponto, vocês foram realmente no conceito. Obrigada pela participação, que bom que vocês entenderam. Vamos agora passar para a próxima pergunta, a pergunta número 2. A pergunta 2 é para você justificar porque dizemos que há trabalho em tudo. Como eu falei, justificar. Justificar porque dizemos que há trabalho em tudo. Professor Eliene, tem algum comentário, alguma resposta, alguma dúvida do pessoal aí dos polos? Sim, lá da Escola Maria Rosa, de Espigão do Oeste, a professora Elizabeth postou aqui uma das respostas. É impossível fugir do trabalho, pois ele está em tudo que fazemos. E ainda tem outra participação da Escola JK, postada aqui pela professora Marisete. A resposta é a seguinte: tudo o que necessitamos no nosso dia a dia são o resultado de alguém. Todo tipo de trabalho é importante. Nós precisamos do trabalhador e o trabalho dele. Muito bem. Valeu, Escola JK, participando aí 2 vezes. Professora Marisete, obrigada. Manda mais, vem na gente que a gente está aqui aguardando. Exatamente, o trabalho, ele é essa atividade que nós realizamos com a intenção de satisfazer as nossas necessidades e ele está presente em todas as coisas. Por quê? Porque mesmo que você, de forma individual, de forma pessoal, não tenha realizado um trabalho, eu, de forma individual, de forma pessoal, professor Eliene, você, a sua professora, nós não produzimos um computador, nós não produzimos um relógio, um microfone, nós compramos isso, nós compramos o trabalho acumulado de outras pessoas. Então, mesmo que você não veja o trabalho realizado, esse trabalho foi feito. Por isso que há trabalho em tudo. Mesmo que você não tenha feito, outra pessoa realizou o trabalho que foi possível esse objeto que está na sua frente. E trabalho, além disso, é uma característica da humanidade, é uma característica do ser humano, nossa, de realizar essas atividades para poder satisfazer as nossas necessidades. Então, tudo que nós fazemos é trabalho e mesmo que o trabalho não seja feito por nós, esse trabalho foi realizado e está materializado na forma de um objeto ou, no caso de um trabalho imaterial, na forma das ideias, que pode estar, por exemplo, contida num livro, contida numa aula, contida num auxílio, num conselho. Tudo isso tem trabalho envolvido. Professor Eliene, tem mais algum comentário? Aqui nós estamos com dificuldade de acesso, caiu a internet, estou olhando aqui as últimas respostas, estou tentando entrar aqui, professora, já vamos ter algumas respostas. Tá bom, professor, obrigada. Então, gente, é por isso que nós dizemos que há trabalho em tudo, né? Não sei se ficou claro. Primeiro,
porque trabalho é uma característica do ser humano. Todas as atividades que realizamos é um trabalho. Segundo, porque todos os objetos que existem são resultado do trabalho de alguém. Se não o nosso trabalho direto, o trabalho de pessoas que viveram antes de nós, o trabalho de pessoas que realizaram a confecção daquele objeto, no caso de um trabalho material, e que realizaram a elaboração de uma ideia, a elaboração de um conselho a partir do trabalho imaterial. Essa é a questão 2. Professor? Aqui apareceu algumas respostas. A professora Elizabeth, lá da Escola Santana de Espigão do Oeste, ela está com dificuldade de acessar aí o AVA por meio do celular, está tentando. Muito obrigado aí, professor, e a todos aqueles que estão aí tentando participar e não desistiram, tentando postar as suas respostas. Muito obrigado por irem solucionando estes problemas. E isto dá trabalho, isto é trabalho mesmo, para nós vivermos e produzirmos ideias, cultivarmos. E aí tem o professor Justino Ferreira, ele postou aqui uma das respostas. A resposta aqui foi postada foi: porque em tudo que fazemos existe uma ação humana. Tudo que fazemos, estamos nos construindo cada vez mais, pois cada atitude que tomamos, estamos evoluindo cada vez mais. Aí o professor Leonardo, lá da Escola Henrique Dias, de Ariquemes, também postou uma das respostas lá. Para comermos pão, não pão há muito no pão, ao comermos pão. Então, no pão há muito trabalho. É necessário que alguém plante o trigo, colha-o, processe-o, prepare a massa e acesse o pão para ser, enfim, comido. Um excelente exemplo, muito obrigado pela participação. E aí nós temos aqui a Ana Maria, a professora Ana Maria, lá do Coronel Jorge Teixeira, em Ji-Paraná, no distrito Nova Londrina. Ela tem uma resposta aqui, vamos ficar atento, ela está postando. Dizemos que trabalho é uma relação social. Já a última questão, né? Isso. Então, vamos relembrar a última questão, depois eu leio a resposta dela. Beleza, vamos lá, gente. A última questão. Por que dizemos que o trabalho é uma relação social? Porque o trabalho é uma relação social. O que é uma relação social? Relação social é a forma como os indivíduos, os grupos sociais se relacionam uns com os outros. Ok, o trabalho é uma relação social porque ele é fruto da relação dos homens com os outros homens, incluindo as mulheres, quando eu digo homens, é produto da relação entre os diversos grupos sociais. Professor, a resposta lá de Ariquemes? De Ji-Paraná, lá do distrito Nova Londrina. Bora lá, Nova Londrina. Professora Ana Márcia. Minha xará, resposta correta, claro. Ela posta: dizemos que trabalho é uma relação social, pois é a forma como a sociedade se organiza que define quais trabalhos são valorizados. Quem pode ou não executar certo tipo de trabalho e qual o melhor momento de realizar determinado trabalho. O maior exemplo de como o trabalho é uma relação entre os homens é o fato de que as formas e motivações do trabalho se alteraram no decorrer do tempo, demonstrando que não há algo inato ou instintivo, e sim algo que os homens determinam. Aqui tem a resposta ainda do Leonardo Leite, de Ariquemes. Ele informou que a resposta que nós lemos sobre ainda a questão 2 foi do Ivan. Então, parabéns aí, Ivan. A sua resposta sobre
por que que dizemos que há trabalho em tudo? Foi muito boa. Parabéns. Continue assim. Vamos aqui para lá na escola Boa Esperança, com o professor Valdir Martins. Ele é lá do município de Alta Floresta, ele postou uma resposta da aluna Ana Carla. É a da questão 2, mas vamos ler aqui que ele fez questão, ele deu um exemplo aqui. Ela citou, a Ana Carla, em sua resposta, que para termos arroz no prato, olha só o que a Ana Carla colocou. Precisa ter alguém que planta, cuida da plantação, colhe, beneficia e transporta para ser servido no nosso prato. Por isso que tem trabalho em tudo, disse a Ana Carla. Parabéns. Aí, voltando para a questão 3, que o trabalho é uma relação social. Por que uma relação social? O professor Justino reforça. Porque, através do trabalho, transformamos o mundo à nossa volta, interferindo de alguma forma na vida das pessoas. Genial. Muito bem. É isso. Aí. Eu gostei da resposta, muito boa. Tem outra resposta aqui, a professora Marisete. Agora está chovendo de respostas. Parabéns para todo mundo. Professora Marisete, lá da Escola JK, em Rolim de Moura, participando. Postou aqui, só é possível se realizar pelo trabalho que temos. Com ele, podemos comprar aquilo que nos interessa. Podemos passear e nos divertir. Ou seja, assim vamos nos relacionando. Muito bem. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tá muito interessante a participação de vocês. Obrigada, Escola JK. Respondeu as 3 questões. Respondeu correta, né? Resposta ok. Resposta dentro daquilo realmente que eu estava esperando. Resposta dentro do conteúdo da aula. É isso que a gente quer. Esse é o resultado do trabalho imaterial que eu tive junto com o professor Eliene aqui durante esses 50 minutos. Que você possa compreender, olhar a sua realidade de forma diferenciada e perceber essas relações. Realmente, o trabalho ele é uma relação social, só reforçando a resposta da terceira pergunta, ele é uma relação social. Por quê? Porque ele é resultado da forma como os homens se relacionam uns com os outros e um exemplo disso, foi bem falado, é que o trabalho e as suas motivações, desculpa gente, se transformam no decorrer do tempo. Então assim, enquanto realizar trabalho é uma característica da humanidade, que tipo de trabalho nós vamos realizar, que tipo de trabalho é valorizado, quem pode executar algum tipo de trabalho, isso é a nossa relação uns com os outros que vai definir. Por isso, lembrem lá do exemplo que eu dei. Eu não poderia dar uma aula há 100 anos atrás, porque essa atividade não me competia. Essa aula EAD não poderia existir 50 anos atrás, porque não seria possível que ela fosse transmitida. Então, esses são exemplos de como isso se transformou no decorrer do tempo e como daqui 50 anos a gente vai olhar para trás e vai ver como se transformou. Trabalho, ele é resultado da relação entre os homens. Professor? Ei, você lembra daquela estudante que eu citei, que ela deu um exemplo do prato de arroz, como chega em nossas mãos, em nosso estômago até, né? O nome dela não é Ana Carla, é Carla, lá de Alta Floresta. Aí está o pedido de desculpas pelo erro aí. Vamos para tem uma outra resposta aqui que o professor Justino Ferreira, ele identificou aí a escola lá de São Francisco do Guaporé, muito obrigado, lá de Cárceres, muito obrigado aí pela participação. Tem uma resposta da aluna, da estudante aqui, Fabiana, de Espigão do Oeste, a professora Elizabeth postou, lá da escola Maria Rosa. Por que é uma relação social? O trabalho é uma relação social. Aí ela disse, porque ele se transforma na evolução do homem e da sociedade. Parabéns, é isto mesmo.
Hã? Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Cáceres, já estive aí em Cáceres. É muito bom saber que de tão distante aqui de Porto Velho, a gente está conseguindo transmitir, que vocês conseguiram compreender, conseguiram entender. Esse é o objetivo da aula. Hoje a gente já vai encerrar a aula. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham entendido. Tem atividade no AVA para vocês. Tá aí, é uma entrevista. Espero que vocês possam compreender mais ainda as transformações que o trabalho teve no decorrer do tempo. Tá aqui, tá lá no AVA, o período em que vocês vão ter acesso à atividade, que vão poder postar. Atenção para a data final. Não esqueçam. Espero que essa atividade seja muito interessante para vocês, que vocês realmente consigam perceber como que era o mundo do trabalho lá para essa pessoa mais velha. Leiam lá a atividade no AVA. Muito obrigada. Tenham uma boa semana, professor. Isto é muito importante. Essa atividade que foi pensada, a entrevista, não é para você fazer sozinho. Estamos provocando você para trabalhar com outro. O estudo, ele não é apenas uma questão individual, ele é coletiva. O trabalho não é só individual, ele é coletivo. Há uma divisão de tarefas. É preciso saber trabalhar em equipe. Afinal, estamos no curso do cooperativismo. Então, por isso, você está sendo treinado? Não, está sendo capacitado a trabalhar em equipe. Então, além de responder as perguntas, é aprender a trabalhar com outra pessoa. Então, você poderia fazer isso sozinho, mas a ideia é estar com o outro, divisão de tarefa, ok? Então, capriche, faça bem feito, poste, não perca a data. Estamos ansiosos para termos retorno dessas atividades. Na próxima aula, você vai ficar maravilhado, vai ser muito bom. Esperamos todos vocês, melhor, esperamos você aqui neste mesmo horário para continuarmos refletindo e pensando sobre o trabalho, ok? Ei, Tec, você trabalha? Trabalho sim, mas por quê? É que a nossa ementa tem tudo a ver com isso. Mas se eu te perguntar o conceito de trabalho, você sabe me responder? Bom, então, nessa você me pegou de surpresa agora. Hein, Rai? No geral, eu acredito que o trabalho é um conjunto de atividades que a gente realiza para atingir uma meta, não é isso? Olha aí, que menino mais esperto. Não tem segredo. E no decorrer das aulas a gente vai ver que o trabalho sempre existiu, mas que mudou também. Verdade. E com a modernização e os vários tipos de trabalho, a gente pode escolher o que mais se identifica e o que é mais legal, né? Bom, a gente ainda tem muita coisa para ver pela frente sobre isso, né, professores? Nós vamos ficando por aqui. Foquem nos estudos e até a próxima aula. Tchau!